Estamos nos aproximando das eleições da FIERJ 2022 para presidente e para o Conselho Deliberativo. Elas vão acontecer no dia 18 de setembro, um domingo. E neste primeiro programa sobre as eleições, trazemos Eliezer Levin, uma personalidade conhecida da comunidade judaica, talvez não tanto pelos mais novos, e que se posiciona aqui como candidato ao Conselho Deliberativo, já almejando a presidência, trocando a função com Júlio Darres, que vem desempenhando o papel de presidente do Conselho Deliberativo de forma brilhante desde o início da pandemia. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez. Estamos iniciando o primeiro bloco de Menorá na TV com Ronaldo Gomlewski entrevistando Eliezer Levin, candidato ao Conselho Deliberativo da Federação Israelita. Aliás, eu sou conselheiro já pelo 5º mandato seguido e espero contar com o seu voto para mais um mandato no dia 18. Nós vamos bater um papo com Eliezer Levin, que hoje é candidato a uma das cadeiras da Federação Israelita. E eu tenho certeza absoluta que as pessoas vão aproveitar. Como vai, meu querido amigo? Tudo bem, Rony? Tranquilo. Prazer enorme conversar contigo mais uma vez. Prazer é meu. É sempre um aprendizado. Você é um cara inteligente, preparado, que ama essa comunidade judaica da mesma maneira que eu também amo. E eu tenho certeza absoluta que essa nossa conversa vai ser esclarecedora e, mais do que isso, ela vai servir como parâmetro para muita gente que está nos assistindo e que depois mesmo, com esse nosso papo gravado, vai poder acessar as tuas ideias, vai poder entender aquilo que você pensa e vai poder aproveitar da tua experiência. Ô Eliezer, eu quero começar com uma pergunta que talvez fosse uma pergunta do meio para o final, mas eu vou começar com ela. Você tem participado de um trabalho já há muito tempo que é fundamental dentro de comunidades judaicas inteligentes e que querem se desenvolver olhando para o futuro, que é o trabalho, se nós estivéssemos nos nossos negócios, seria o trabalho de fusões e aquisições. Você tem conseguido unir, juntamente com outros companheiros teus, instituições que poderiam hoje estar numa situação ruim e que estão excepcionalmente bem, exatamente pelo fato de que tomaram o caminho da união. Agora você está envolvido com a construção do novo, eu vou chamar de lar dos velhos, porque é assim que as pessoas conhecem, mas você vai poder fazer a correção que você entende melhor. Conta pra gente um pouco da tua experiência no Liesen e agora com essa questão do lar e também do From, Faranid, de todas as instituições assistenciais da comunidade judaica e que estão se envolvendo numa atividade olhando para o futuro. Bom, Rony, eu costumo dizer o seguinte, que o bolso é o senhor da razão. Às vezes o tempo, às vezes o bolso. Tá certo? Então, quando você tem instituições cujo déficit é suportável por um ou outro benemérito, etc. e tal, a fusão vai ser difícil porque perpetua-se uma situação errada, mas perpetua-se porque ela não dá confusão. Quando você tem uma escola, e o déficit, quando abre um déficit, é um déficit quilométrico. Não dá para ser suportado. Então, existem as pré-condições necessárias para a fusão. Assim aconteceu no Liesen quando o Scholem entrou em crise financeira muito grave, por falta de alunos, obviamente. Não se tratava de problema de qualidade, nada disso. Era falta de aluno mesmo, baixa receita, não conseguiram reverter o quadro e não havia alternativa lógica a ou fechar a instituição e eventualmente perder o patrimônio, não fechar, perder o patrimônio por dívidas, tá certo? Ou fazer uma fusão e manter com esse recurso o objetivo fim da própria instituição, que era prover educação. Então, aquelas pessoas que estavam envolvidas no Scholem mantiveram o princípio básico para o qual trabalharam, que era manter a educação. Tá? E se juntou ao Liesen. Não é fácil fazer processos de fusão,
porque você tem que contemplar diversas situações que são diferentes, juntar duas coisas que não são iguais, criar uma terceira, ou ajustar as arestas daquilo que não estava igual. E isso foi um sucesso, porque foi o que permitiu depois as outras gestões do Liesing. Eu fiz isso com o Mário Moscavite, que era o presidente do Liesing, que teve muita confusão na época, enfim, mas firmes. Tanto ele e eu apoiava muito nisso, para que a gente pudesse dar as pré-condições do Liesing criar a escola do Liesing hoje na Barra, que é um tremendo sucesso. Se você parar e pensar, o Max Nordau, pouco depois, passou por um processo semelhante, se unificando com o Eliezer Stember, e nada de errado. Tudo certo, é isso mesmo, tem que acontecer assim. Talmud Torá Barilan, o Barilan Talmud Torá, que por sua vez o Talmud Torá é Herzliya, também já veio de uma fusão, portanto, não inventamos nada, simplesmente olhamos e copiamos o óbvio. O óbvio tem que ser copiado, porque é o óbvio, por definição. Então, nas escolas, essas fusões já aconteceram, e hoje tem 3 escolas com 3 linhas diferentes, todas elas, de uma certa forma, indo bem. E eu acho que esse processo aconteceu de maneira satisfatória. Agora, quando nós formos a olhar as instituições de assistência social, nós temos um problema gravíssimo. Eu não vou falar das sinagogas, porque eu acho que o déficit das sinagogas ainda são palatáveis. Então, vai ser a última grupamento de instituições comunitárias que vão sofrer esse processo, mas sofrerão da mesma maneira. Tá? Com bom senso no bolso, na dor ou na razão, vai acontecer. Eu espero que aconteça na razão, que as pessoas possam priorizar o patrimônio que, na verdade, não é delas, foram herdados esse patrimônio por esforço de outras gerações, e que desague em instituições mais fortes, mais poderosas, e que sirva efetivamente ao judeu dos anos 2020. Porque essa é outra questão. As instituições nos servem hoje como nós somos, porque serviram. O modelo estava correto no passado, serviram, mas não sei se nos servem da mesma maneira. Não é que a sinagoga não deve existir, não é que a escola não deve existir, a assistencial não deve existir. Não, devem existir. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o modelo de trabalho, o modelo de gestão, talvez mereça uma reflexão mais profunda para encaixar nos anos 2020. Então, se nós olharmos as instituições assistenciais, nós temos vários segmentos. Nós temos os segmentos de velhice, nós temos a infância e juventude, a assistência social, efetivamente, daquele que não precisa estar internado, mas de longo prazo, de longa permanência, que é o caso do Fraunhofer, faz isso muito bem. E nós estamos vendo que é necessário um esforço, uma atenção a isso, e ela não é única. É só uma percepção, e as pessoas percebem a mesma coisa, se juntam e dizem, opa, tem alguma coisa que deve ser feita aí para melhorar essa gestão desse segmento total de assistência social na comunidade. Eu queria te dizer que, na minha opinião, existem 2 tipos de instituições importantes, 2 tipos de instituições importantes na comunidade. Aquelas que não são geradoras de caixa e aquelas que são geradoras de caixa. O que é uma instituição geradora de caixa? É uma instituição que dá um contrasserviço remunerado. Então, uma escola gera caixa. Se bem administrado, ela vai ter excedentes que podem ser utilizados para outras finalidades ou para reinvestimento, e aí perpetua-se a instituição. Você pega um lar de velhos, a mesma coisa, ele gera um contrasserviço, ele é remunerado por isso. Se bem administrado, atendendo à demanda do judeu moderno, de 2020, e não o judeu de 1970 ou 1950, é possível que tenhamos geração de caixa suficiente para manter o investimento e ter superávites para outros investimentos. Tá? Se você pega agora uma instituição que não gera caixa, que o caixa dela é gerado somente por doações, digamos assim, ela faz seu trabalho, mas arrecada, ela eternamente terá essa tarefa. E eu não sei se nós hoje, 2020, temos o mesmo espírito comunitário que tínhamos em 1960, 1970, em que as pessoas doavam realmente para que essas instituições
existissem. E a demanda financeira daquele tempo é outra, dado a necessidade e o que se deseja hoje, pede-se muito mais recursos para essas instituições e são sempre os mesmos doadores, né? Então, nós estamos num ciclo vicioso complicado. É preciso, nesse momento, a gente parar com calma, com muita calma, olhar, diagnosticar o problema com toda a precisão, ser humilde de ouvir diversas opiniões, porque vão ter outras opiniões, tem gente diferente, tentar ajustar o que é possível e para que possamos manter o que é possível ser mantido, eventualmente vamos ter que ceder algumas coisas, porque você não tem solução para tudo, você não tem que admitir que algumas coisas você vai acabar perdendo no caminho, mas vai salvar o resto. A não fazer isto, e essa é a questão, nós vamos perder tudo. Esse é o problema. Eu relutei muito com relação à diminuição do número de cadeiras no Conselho Deliberativo da Federação Israelita. O Conselho Deliberativo, que eu presidi, e que precisa de uma continuidade pela bela gestão que o Júlio Daves fez, está fazendo, que está no final, ele, obviamente, que com menos conselheiros, é preciso que os conselheiros eleitos, novos, que vão ser eleitos no próximo pleito da Federação Israelita, que acontece ainda nesse período deste ano, 2022, obviamente, com menos conselheiros, você tem que eleger, a comunidade precisa eleger pessoas com capacidade indiscutível e que tenham muita experiência comunitária e que queiram olhar para a comunidade judaica do Rio de Janeiro com um olhar de manutenção de futuro. Porque se nós continuarmos elegendo pessoas que vão para o Conselho da Federação ouvir a própria voz, que é aqueles caras que gostam de escutar o que eles mesmos dizem, que não tem muito sentido e muito fundamento, e muitas pessoas são assim por ali, nós vamos ter problemas porque nós vamos cair num buraco depois muito difícil de se levantar, um buraco difícil de tirarmos a comunidade dali de dentro. Quando eu digo a comunidade, obviamente que os judeus vão continuar vivendo, vão continuar tendo suas famílias, vão continuar completando mínima nas suas sinagogas, mas olhando para o futuro e pensando numa comunidade pujante, que crie situações de alegria e prazer para os seus membros, obviamente com muito mais dificuldade. Hoje eu sou um adepto também da diminuição do número de conselheiros, desde que nós possamos ter pessoas com muita capacidade disputando essas cadeiras e sendo eleitas. Como é que você vê essa questão? Eu sei, você era realmente a favor do número que na nossa época, quando nós começamos lá atrás, era paritário com o número de instituições, você lembra? O número de conselheiros na Federação Israelita era exatamente igual ao Knesset. Eram 120 conselheiros. Olha, tudo bem, na minha cabeça ficou que era paritário com o número de instituições. Se houvessem 50 instituições, portanto 50 delegados, haveriam 50 eleitos. Mas tudo bem, também não faz diferença. O critério era de um número de eleitos muito maior. Depois reduziu para 36, chegou-se a 18. E aí nós discordávamos disso. Eu sempre achava que o número tinha que ser realmente muito menor. Teve até uma ocasião que, junto com o Newton Eisman, eu propus essa redução e fomos derrotados. O Conselho entendeu pela manutenção dos 36. Depois entendeu diferente, que valia a pena reduzir para 18, e aqui estamos em 18. Eu quero fazer o seguinte raciocínio contigo. Hoje o quórum do Conselho é composto, do Conselho, o quórum dele, é 54, 52, enfim, instituições, 21 ex-presidentes, que são vitalícios, têm voto vitalício, e 18 conselheiros. Então, a maioria do Conselho, de qualquer maneira, é composta hoje pelas federadas. O Conselho... E a gente continua falando em 100 pessoas, hein? Exatamente. Continuamos falando em 100, em número de 100. De 100, 80, 100, por aí. E vai crescendo, porque a gente espera que os ex-presidentes tenham vida longa. Né? Foram muito jovens, vários presidentes jovens, o que é muito bom, portanto terá uma base bastante longa, com experiência, com tal.
Então, nós temos os mesmos números básicos de lá, que éramos antigamente, só que gente mais experiente. Nós criamos também, em determinado momento, uma regra de que para ser eleito, para ser candidato a conselho, você tem que vir indicado por uma federação onde se demonstre efetivamente que esse cidadão teve alguma passagem por alguma instituição, para que ele possa ter, digamos assim, um mínimo de condição de ser abrangente nas discussões por ter vivido pelo menos uma instituição. Isso foi bom. A ideia era melhorar, e não é que não aceitar, não é ser democrático, mas simplesmente selecionar democraticamente aqueles que tivessem alguma condição, né, para poder desempenhar essa função. Eu sou absolutamente a favor a esse número de 18, acho que é razoável, temos isso híbrido, é uma menor importância para o eleito e uma maior importância para as federadas, tendo em vista que, para mim, o Conselho é o Conselho Deliberativo das Federadas. É uma federação, como tal, federa as federadas. Né? Desculpa a brincadeira com as palavras, mas é por aí. Tá? Então, eu sou absolutamente a favor do número 18, acho que não tem que aumentar mesmo, não, acho que tem que ser mais rigoroso. Estou contigo, que ao ser menor quantidade de vagas, nós vamos selecionar, vamos buscar as pessoas, porque se tiver só 18, são os 18 que são eleitos, mas se tiver 36 na hora do votante, eu espero que as pessoas procurem entender quem são os candidatos e deixem de votar no amigo, no sobrinho, etc. e tal, e vejam quem são aqueles que realmente podem desempenhar essa função para o bem de todos. Né? Não há garantia que vai desempenhar. O sujeito pode ser muito capaz, não há garantia, mas há, digamos assim, uma pré-condição mínima que essas pessoas possam desempenhar melhor do que aquele que não tem experiência nenhuma. É só isso, a gente tem essa expectativa. Pode não acontecer, como tudo na vida. Estamos dando início ao segundo bloco de Menorá na TV, com Ronaldo Komlevski entrevistando Eliezer Levin, candidato ao Conselho Deliberativo da Fierj e já se posicionando, desejando a cadeira de presidente do Conselho Deliberativo. Ô, Elias, olha só, você sabe muito bem qual era o meu pensamento. Eu sou uma pessoa que raciocina a Federação Jarita a partir do trabalho que nós dois e mais uma porção de gente que nós desenvolvemos juntos na década de 1980, meio de 1980 até o comecinho de 1990. Eu penso a Federação Israelita como uma instituição forte que não só represente os judeus no Rio de Janeiro e em outros estados brasileiros, mas que também atue no sentido de dar a esses judeus tranquilidade para que eles possam continuar vivendo dentro da nossa condição de perseguidos ao longo de 2000 anos, fundamentalmente na Europa. Obviamente que a gente aqui tem condições completamente distintas, mas você sabe muito bem, porque agimos juntos, que há momentos em que nós temos que ir para a rua defender a nossa condição de brasileiros, de judeus e a nossa integridade, tanto física quanto moral, quanto ética, e muitas vezes no braço. Você sabe disso melhor do que eu, sabe tanto quanto eu, e já participou junto comigo de situações dessa natureza. O que eu quero perguntar a você é se você entende que aqueles que hoje presidem as instituições judaicas do Rio de Janeiro, eles têm consciência de que a Federação Israelita tem importância? Qual é a tua opinião a respeito disso? Porque eles têm que participar desse Conselho da Federação, na medida em que, como presidentes das instituições, estatutariamente, eles são os representantes dessas instituições dentro do Conselho da Federação, e muitas vezes eles não ligam muito para o que acontece dentro da Federação Israelita. Qual é a tua ótica sobre essa questão? Não há dúvida que a segurança é eterna. Para ter segurança é ter uma eterna vigilância. Isso estamos de acordo e não precisamos entrar, isso parece ser pacífico. Acho que a federação, nesse aspecto, sempre, nessa gestão do Alberto e nas anteriores, sempre atuou, toda vez que aparecia o início de alguma atividade, atuou. Tem uma lei estadual, que aliás, municipal, que aliás foi você que fez, quando você era vereador, criminalizando o nazismo, que depois virou uma lei estadual, e hoje, no país inteiro, nós temos a consciência
de que isso é crime e, como tal, é facilmente punível, porque não tem muita discussão. Pacificou-se o assunto, vamos em frente. Com relação à participação no Conselho, eu ia te dizer o seguinte: só um Conselho que possa produzir temas e assuntos relevantes para as instituições terá atratividade para que esses presidentes de instituições ou seus delegados qualificados, e não qualquer um, possa frequentar o ambiente do Conselho. Não esqueçamos que um presidente de instituição está na instituição o dia inteiro, enfim, recebe 1000 telefonemas por dia, o tesoureiro da mesma maneira, tem que ser, e aí tem mais uma noite lá, que seja uma noite por mês, e a gente então, o cara vai e ele fica assim, absolutamente perturbado com o que se discute, com um nível que não resolve a vida dele, não trata dos assuntos dele, não importa se fosse dos assuntos da instituição dele, mas não trata de assunto quase nenhum. Não é porque a mesa do conselho não produziu esses assuntos, é porque as pessoas resolvem trazer assuntos tão pontuais, tão pequenos, que, no fundo, não dá espaço para tratar das coisas mais importantes, que seria... Eu não sei se você se lembra, nós tivemos até poetas trazendo seus poemas e nos brindando com a leitura desses poemas no meio das reuniões do Conselho da Federação. Seria cômico se não fosse trágico, como se diz, né? Porque o sujeito pega o microfone para declamar um poema em respeito, no caso, até a situação, a idade do cidadão, que Deus o tenha, a essa altura, mas ouvimos, mas de fato não é fórum, não é para isso que existe o Conselho. Então o Conselho deve, na minha opinião, e vou fazer todo o possível para que a gente possa trazer os temas relevantes às instituições, problemáticos. Não quer dizer que a gente tenha a solução na hora, pelo menos conhecer o problema como dizia meu professor de matemática, ao conhecer o problema, metade da solução está feita, né? Então, conhecer o problema é fundamental. Então, uma vez conhecendo o problema, lendo o problema direito, diagnosticando o problema direito, é claro que a gente vai tentar encontrar soluções. Agora, se não diagnostica e fica no poema, ou em pequenos comunicados que acabam gerando confusão do que realmente o presidente da instituição diz: eu não tenho que perder uma noite por causa disso, e não vai. Eu entendo, mas o meu apelo, quando lá estiver a esses presidentes, vai ser: deem um crédito de confiança a uma nova formatação, porque a tua pergunta é mais profunda ainda. Para que serve o Conselho? Essa é a pergunta que nós, ou seja, as instituições, têm que primeiramente responder. Vocês querem um Conselho? De repente não querem. De repente esse modelo se esgotou. Eu acho que o Conselho tem sentido existir, quero dizer claramente. Eu tenho uma visão muito clara para que serve o Conselho e como ele pode atuar em prol das próprias instituições. Mas as instituições têm que querer o Conselho. Se elas não dão presença e acham que não serve para nada, então estamos enxugando gelo, né? Vamos enxugar gelo a vida inteira. E aí realmente tem razão as pessoas dizem: eu não sei o que eu faço lá. Tá? Mas eu acho que dá para fazer muita coisa assim. Tá? Tem boas cabeças que podem pensar, não é um grupo pensante que pode pegar e mudar um pouco a cara disso, porque esse modelo foi um modelo vitorioso em 1980, ele rompeu com um determinado formato anterior a Paulo Goldras, a você, etc. e tal. Nós mudamos naquela época, nos anos 80, aquele modelo anterior dos anos 70. O Brasil era dos 70, diferente do Brasil dos 80. A gente também acompanhou essa mudança. Foi muito importante. Tá? A gente se mostrou integrado às mudanças do país, tanto na linha ideológica, na linha filosófica, né? Porque saímos, a abertura toda aconteceu também dentro das nossas instituições, e a questão que estamos nos anos 2020, 40 anos depois. Então, é talvez hora de repensar se esse modelo ainda tem chances de continuar. Se tiver, ótimo, continua. Se não tiver, então é porque nós aprendemos um outro modelo e vamos perseguir um outro modelo que tenha sucesso, como esses últimos 40 anos, mal ou bem, tivemos sucesso. Não posso dizer que não tivemos sucesso. Eliezer, eu tinha muito presente
no meu coração, na minha cabeça, uma sucessão de sucessores. No meu caso, como presidente da Federação Israelita. O meu primeiro sucessor eu consegui emplacar, que foi o Milton Naum. O meu segundo sucessor, eu vou ser, se Deus quiser, não emplacar no Executivo, mas vou emplacar no Conselho da Federação 40 anos depois, que é Vossa Excelência. Então, eu quero dizer a você o seguinte, a gente não tem muito que ficar escondendo as coisas das pessoas, porque também já não cabe mais e eu entendo que você vai disputar uma cadeira no Conselho da Federação, você será eleito, e eu espero que os conselheiros da Federação tenham presente na cabeça deles que você reúne todas as condições necessárias para substituir o Julinho Darres na presidência do Conselho, não só pelo que você conhece da comunidade judaica, pelo que você passou na Federação Israelita, mas pela vontade que você tem de levar a comunidade judaica, juntamente com outras pessoas, com companheiros maravilhosos nossos, que inclusive estão aqui te assistindo, como é o caso do Flávio Stanger e outros companheiros, nós queremos levar a comunidade judaica para o futuro, porque nós queremos que os nossos netos e bisnetos, e a gente já pode falar assim, eleitos nós lá para trás com 30 anos de idade, hoje nós estamos 70, eu estou com 74 anos, eu tenho um neto de quase 20 anos de idade, que daqui a pouco está casando e vai me trazer um bisneto por aí. Então, o que eu quero dizer para você é que é fundamental contar com a tua cabeça e a cabeça das pessoas que compõem com você um grupo de trabalho para que a gente possa chegar no ano 2030, 40, 50, com uma comunidade estruturada e um Conselho da Federação, uma Federação Israelita própria, de peito aberto, para poder receber os impactos de todas essas mudanças que a gente vê na sociedade e que muitas vezes a gente não consegue nem acompanhar, até por força da nossa vida, né? Passou tanto tempo, e como você bem disse, é preciso encontrar uma nova formatação para que as coisas possam caminhar como elas caminharam nos anos 80. E como você também bem disse, nós fomos os primeiros dentro da sociedade brasileira a fazermos aquilo que o povo pedia, direta já. É verdade. Nós fizemos Então, o que nós vamos fazer agora? Olha, deixa eu falar duas coisas para você. Primeiro, com relação à minha candidatura ao Conselho, obviamente, é claro, eu pretendo, se eleito, me candidatar à presidência do Conselho, mas devem ter outros pares que podem concorrer comigo, que também podem ser boas cabeças, e aí vamos disputar de uma maneira democrática como tem que ser. Tá? Mas sim, é esse o objetivo para poder fazer essa mudança que é necessária, como já falei antes. Tá? Eu acho que... Eu também tenho um neto de 18 anos, tá? Eu espero que ele não tenha filhos tão cedo, eu espero, diferente de você, disse que daqui a pouco pode ser que tenha, eu espero que ele espere um pouquinho mais. Né? E a gente tem que preparar a federação exatamente, é o que eu estou chamando que a minha campanha é a Federação 2030. Não vou conseguir fazer em 2 anos, tá, as reformas importantes, concluir as reformas importantes, eu vou me considerar muito satisfeito se eu iniciar processos estruturantes dessas reformas. Existem modificações que são muito pontualizadas, você resolve aquele problema, mas não... Quer dizer, você dá a solução para aquela situação, mas não resolveu o problema, e eu prefiro, então, trabalhar nesses 2 anos tentando encontrar novos formatos que possam estruturar melhor essa comunidade para que a gente possa encarar 2030, tá? Ou 2040, enfim. Não será para... Mas nós também herdamos isso, fizemos a nossa parte. Nos cabe deixar arrumado para a próxima geração. Com relação à presidência do Conselho, uma das coisas que me preocupa, Rony, e eu vou te dizer com toda a franqueza, é que esse modelo que existe é um modelo muito complicado. Eu me lembro quando você... Por que eu não quis ser depois do Newton, tá? Eu te disse isso na ocasião. Eu tinha trabalho, tinha que tocar uma indústria e era impossível naquele modelo fazer o que você, quer dizer, no caso da minha vida pessoal,
fazer o que você fez ou fazer o que o Alberto está fazendo agora. Então, simplesmente quase que zeram suas vidas pessoais e dão uma dedicação enorme. Além do normal, é sobre-humano, o que leva, curiosamente, a fecharmos democraticamente as possibilidades dos outros, que poderiam estar, mas que, dado o modelo de gestão que é tão absorvedor, acabam dizendo, não, não dá para mim. Então, uma das coisas que nós temos que tentar encontrar é um modelo que seja mais leve de gestão, para que outros presidentes possam dizer, opa, assim eu consigo, e aí eu trago de volta, tem condições de trazer de volta outras pessoas boas, que não Você fazem me porque... permite te interromper aqui nesse ponto, porque eu acho que você chegou no nó górdio da Federação Israelita. O nó górdio é um nó difícil de ser desatado. O que faz um cara como o Ronaldo largar a empresa dele, largar a família, se envolver com a comunidade judaica e mergulhar na Federação Israelita 24 horas por dia? E você é testemunha que eu chegava lá às 8 horas da manhã, saía meia-noite, na maioria das vezes. Então, o que faz? É a falta daquilo que nós buscamos quando nós, naquela oportunidade, perdemos a eleição para a presidência da Hebra Kadisha, lá atrás, nós buscávamos um caixa permanente, condições para que nós pudéssemos contratar um administrador, alguém que pudesse fazer a contraface do presidente na administração do dia a dia. Então, eu fazia política, eu administrava a comunidade, eu administrava a federação, eu ia para a rua brigar quando tinha que brigar. Eu não tinha tempo de fazer absolutamente nada na minha vida pessoal. Por quê? Porque a federação não tinha caixa suficiente para poder pagar um contraface para o Ronaldo, que deveria presidir a federação e traçar, juntamente com os companheiros dos quais você fazia parte, os caminhos que nós queríamos seguir, e tinha alguém para executar, teria alguém para executar, se nós tivéssemos capacidade financeira para poder pagar esse alguém. Nós continuamos no mesmo problema. Nós não temos um caixa permanente que, além das doações e dos RAI, possa funcionar. Porque, como você disse, existem instituições que têm contrapartida de serviços e outras cujos serviços não são pagos. São, no momento atual, e sempre foram assim, voluntários. Então, eu entendo que uma das grandes questões que nós precisamos conversar e encontrar uma saída é para um caixa da federação, que não seja um caixa, por favor, e sim um caixa que exista de verdade. Como é que você vê isso? Concordo contigo, tá? Indo do final para o princípio. Eu concordo contigo, sem uma estrutura executiva profissional, paga, e bem paga de preferência, nós não vamos ter bons presidentes ou vamos ter presidentes que vão zerar suas vidas para poder atuar. A questão toda está em que as instituições judaicas estão todas elas passando por apertos. Então, uma das primeiras coisas que nós temos que fazer e olhar é tentar ajudar as instituições a resolver seus problemas de caixa para que parem de fazer vaquinhas todo mês, esses charity e ajuda, etc. e tal, para que talvez possamos organizar uma grande campanha, né, comunitária. E uma vez que as instituições estão com seus caixas resolvidos, tá? Eles também não são bancos, não têm o objetivo de tesourar, tá? Então nós podemos fazer, em vez de ficar fazendo vaquinhas, fazer um vacão, se é que você me permite a brincadeira da... Tá? E isso é um processo, não é simples, mas só quero concordar contigo que nós vamos ter que sim nos debruçar nesse problema. Eu não tenho uma solução, enfim, mas que um tempo e raciocínio e talento das pessoas vão ter que ser gasto nessa problemática, eu não tenho a menor dúvida. É fundamental nesse momento. Estamos dando início ao terceiro bloco de Menorá na TV, com o Ronaldo Komlewski entrevistando Eliezer Levin, candidato ao Conselho Deliberativo da Fierj e já almejando ser o próximo presidente do Conselho, com o meu apoio, porque você vai me eleger também e eu vou lá votar no Eliezer.
Eu acho que é importante você fazer um diagnóstico que você imagina que seja o melhor sobre o que você entende a respeito do que você vê hoje na comunidade judaica do Rio de Janeiro. Como é que você define essa comunidade hoje? Como é que ela aparece para você? Como você enxerga as qualidades e as dificuldades que essa comunidade apresenta no ano 2022? A pergunta é boa. Eu acho que nós temos as mesmas qualidades que sempre tivemos nos últimos 40, 50 ou 100 anos. Isso é da nossa formação. Nós queremos sim ajudar o próximo, o necessitado, queremos transmitir nossos valores à frente, queremos estar nos nossos ambientes religiosos, porque isso nos difere. Então, você tem aí 3 segmentos importantes. Você tem as sinagogas que precisam existir, as assistenciais precisam existir, como existiram, foram criadas no passado, e eu acho que hoje também desejamos. O que nós não estamos conseguindo, na verdade, nós não mudamos, é isso que eu quero dizer, nós não mudamos. E não mudar, quer dizer, não mudamos ideologicamente, filosoficamente, e deixamos de mudar o que precisaríamos ter mudado, é o modus operandi desse desejo de fazer essas coisas. Então, educar as próximas gerações, né, ter as nossas tradições respeitadas e podermos praticá-las, fazer assistência social, não restrito só à comunidade judaica, mas as instituições ficam abertas à comunidade carioca, porque somos do Rio, então a Fluminense que seja, mas as instituições basicamente estão no Rio, na cidade do Rio, estão cariocas. Mas sem qualquer restrição a isso, porque é da nossa essência. Então, eu vejo que a comunidade precisa realmente encontrar de volta algum modelo que permita que a gente faça e exerça a nossa vocação natural. Tá? Ninguém está abandonando. Né? É independente da questão da assimilação, tudo isso, mas sempre existiu. Isso não é moderno, não aconteceu agora nos últimos 40 anos. O que está acontecendo é que nós não estamos encontrando os meios para satisfazer os nossos desejos, que, na minha opinião, absolutamente legítimos, autênticos, verdadeiros, de dar continuidade ao nosso modo de pensar e ser. Como é que você imagina que deva funcionar o Conselho da Federação? Você já falou um pouquinho sobre isso e eu fiquei muito feliz, porque eu entendi bem o que você quis dizer. Eu te fiz uma pergunta sobre os presidentes, você discorreu da maneira como eu gostaria de ter ouvido, e eu ouvi e gostei. Como é que você imagina que esse conselho tenha que funcionar? Porque você muito bem disse, esse modelo de nós realizarmos reuniões, cada reunião numa instituição, trazer o presidente da instituição para contar o que é a instituição dele, que todo mundo já sabe. O cara fica 1h30 contando uma história e é estrutural. Isso aqui não tem nada a ver com o presidente. Esse é um modelo que tem sido levado a efeito há anos e anos e anos, e como você bem disse, ele está se esgarçando, ele está esgotado. Como é que você acha que essa coisa tem que funcionar? Porque, na verdade, se você não tem os presidentes das instituições dentro do teu esquema de trabalho, você está deixando de lado o coração da comunidade, porque é dentro das instituições que as coisas acontecem. Eu acredito que, através de comissões setoriais, de assuntos setorialmente tratados dentro do Conselho, nós teremos aderência das instituições para aqueles assuntos. É meio complicado, de repente, você ter um presidente de escola, não que o assunto não interessa a ele, como judeu, como participante da comunidade como um todo, ficar ouvindo problemas das sinagogas, mas é importante. Até porque ele está cheio de problemas do setor dele na cabeça, ele quer resolver a coisa dele. Exatamente, mas conhecer os problemas do setor dele, seja de outras escolas ou da dele, ou a fazer ações comuns a esse setor, ele certamente estará interessado. Então, dito isso, esse é um caminho que vou tentar novamente, porque já foi tentado antes. O fato de não ter conseguido, outros presidentes tentaram, não conseguiu. Se eu for eleito presidente, vou tentar fazer isso novamente. Vou pôr bastante energia nessa nova organização e, quem sabe,
de outra maneira, com outra temática, talvez a gente consiga ter sucesso. O fato de não ter sucesso quer dizer que a ideia não foi boa, né? E se eu também não tiver, não quer dizer que a ideia também não é boa. Enfim, alguém pode acabar conseguindo. Nesse momento, o presidente Alberto, tá, do Executivo, está fazendo uma ação de juntar todas as instituições de assistência social num fórum próprio para discutir um assunto muito... Ele e a diretoria dele, tem a Suzana, tem a Patrícia, tem o Guga, tem o Davi, tem uma opção de gente que está bastante envolvida nisso, é uma equipe boa, tá certo? Todos eles de melhor qualidade. Alberto está muito bem servido nesse aspecto. De juntar essas instituições de assistência social para tratar da coisa mais importante que eu entendo nesse momento dentro desse setor, que é criar uma porta de entrada na comunidade, na área de assistência social. Então, quando o sujeito vai a uma instituição e a instituição diz, não é bem comigo não, vai na outra, nós estamos expondo essa pessoa a diversas idas a instituições na qualidade de pedir um auxílio. Isso é sempre muito ruim. Na medida em que ele vai a um lugar só, tá certo? E lá ele está devidamente cadastrado e é atendido corretamente e indicado para onde ele possa ir para ter essa assistência desejada, nós estamos, então, dando dignidade a essa pessoa que, num momento, está passando dificuldade, nem sempre é um sujeito eternamente que precisa, tá? Ele pode estar passando um momento difícil e nós precisamos, então, ajudá-lo, tá? Usando o caso do Flávio, do Guemar, que faz um trabalho magnífico de recuperar situações que depois a pessoa sai do sufoco e toca a vida e é isso aí, não precisa mais de ajuda. Esse é o verdadeiro Gemilut Hesed, não é tzedakah. É importante muito mais ensinar a pescar do que dar o peixe. Esse é um princípio fundamental nosso. Então, eu acho que estamos aí com um exemplo na porta feito pelo Alberto nesse momento, mas que depois, uma vez estruturado, é das instituições, portanto, é do Conselho. Estou pegando, dizendo claramente... Uma boa carona. Está pegando uma boa carona. Uma tremenda carona. Um caminhão inteiro que resolvido com o talento do Executivo, que depois as instituições poderão se beneficiar e vamos tratar desse assunto com todo carinho, porque este é um assunto que nos diz respeito. Se a gente não fizer pelo grupo, né, pelo mais precisa, então perdeu um pouco o sentido de ser coletivo, né, de fazer parte de uma coletividade. Eliezer, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você gostaria de falar e que eventualmente eu não te perguntei. Não, você fez as perguntas na ferida, né? Você pergunta bem. Eu entendo o seguinte, Eliezer, eu quero ser muito claro, muito objetivo e muito franco com os meus, ou melhor, os nossos espectadores, que são internautas. Passou o tempo da gente ficar escondendo o jogo, porque não tem o menor cabimento. É como você muito bem falou, nós gostamos de disputar eleições há muito tempo. Por isso, no Rio de Janeiro, a gente dá aula de eleições livres, democráticas, em que as pessoas vêm, votam, escolhem aquilo que elas querem e depois aturam por um período de 2 anos aquilo que elas escolheram. Ou aturam bem, ou aturam mal. Se o cara não souber fazer e fizer errado, é uma porcaria. Mas se fizer bem e souber fazer, convenceu a comunidade votou nele e ele sabe fazer, é um lucro para todo mundo e uma aula de democracia que a gente tem dado aqui ao Brasil já desde o ano de 1984, quando a gente começou com esse procedimento. Então, eu entendo o seguinte, poderíamos fazer uma campanha eleitoral escondendo a ideia de que Eliezer Levin precisa ser, dentro da compreensão de um determinado grupo de pessoas, o presidente do Conselho da Federação em substituição a quem acaba o mandato e o faz com muita correção e com muita qualidade, que é o Julinho Darres. Então, isso não está escondido. Obviamente, você colocou muito bem, quem quiser se candidatar, o espaço é de todos. Não há motivo nenhum para a pessoa se acanhar. Vem disputar e vai ver se tem chance, se não tem chance, e nós vamos trabalhar para eleger o nosso candidato, que é você. Então, dentro desse aspecto, não só eleger você como
conselheiro, você vai disputar juntamente com outros tantos candidatos uma cadeira no conselho, e depois dentro do conselho você já sabe que o meu voto você tem. Eu sou um conselheiro nato por ter sido presidente tanto do executivo quanto do deliberativo da federação, e eu vou dar o meu voto a você porque eu entendo que nesse momento não tem ninguém melhor do que você para ocupar esse espaço e propor aquilo que você está dizendo aqui. Então, essa coisa para nós é muito clara e precisa ficar clara também para os judeus do Rio de Janeiro, que vão ter uma opção chamada Eliezer Levin, em quem elas poderão votar no dia em que houver as eleições da Federação Israelita. Só vou escancarar uma situação que precisa ser colocada. Eu acho que nós tivemos eleições. Primeiro, a pandemia e os processos eleitorais, eles foram realmente muito complicados, e o Julinho se desempenhou, na minha opinião, muito bem, porque foi um momento muito restrito de possibilidades também. O Alberto, da mesma maneira. Os dois, né? Para o Júlio e para o Alberto, que se desempenharam maravilhosamente bem. Temos que, sabe, fazer a crítica pela crítica também parece ser burrice. Foi um momento muito difícil que todo mundo passou, e ainda estamos passando agora com o negócio da Rússia, os negócios começam, o país vai voltar a funcionar, não vai voltar a funcionar, tem eleições, etc. e tal, mas nós temos que seguir o nosso rumo nas nossas coisas, entendendo que isso interfere, sim, mas mantemos ao largo dessas questões. O que eu tenho agora a oportunidade de falar para todo mundo é o seguinte: claro que a gente pode pedir voto, tem amigos, tem conhecidos, etc. e tal, e eu tenho feito o dever de casa de me expor para expor as ideias. Eu quero que as pessoas votem nas ideias. E, claro, podem votar em mim também, que vai ter que incorporar isso, personificar essas ideias em alguém. A questão de votar nas ideias é fundamental. E como a gente pode ter essa expressão, mesmo que tenhamos só um candidato, é com um comparecimento realmente expressivo, porque isso vai revelar que, sim, queremos mudar. Sim, tem alguma coisa funcionando errada. Porque o baixo comparecimento também é traduzido, está tudo bem, nem vou lá, está tudo certo, por que eu vou? Então, mesmo que não tenha outro candidato, e eu acho que pode até acontecer de ter, e sem problema nenhum, pode acontecer também de não ter, haver um consenso de que todo mundo caminha por essa vertente de pensar, por essa vereda ou avenida, né, porque vai ser uma avenida a caminhar, de tentar pensar numa coisa, é dar presença na eleição. Então, venham votar, deem número, porque isso significará para a gente que existe um apoio da comunidade na tese de que temos que parar para pensar no que estamos fazendo. Porque se vem um número muito pequeno é porque o que está sendo feito está bem feito, então não precisa mudar nada. E eu acho que tem que mudar porque os resultados não são bonitos. Qual é a mudança? Eu não sei. Eu só sei que o que não está bom. Eliezer, nós chegamos ao final dessa nossa conversa, que não é a primeira e não vai ser a última, se Deus quiser. Eu desejo a você saúde, sucesso e sorte. Obrigado. Espero ser comandado por você no Conselho da Federação. Tenho certeza absoluta que você vai fazer uma gestão que nós vamos nos lembrar dela por muito tempo. Eu espero que não seja só uma, que sejam as duas que você tem direito se for eleito. E quero dizer a você o seguinte: você tem agora os nossos microfones, as nossas câmeras para se despedir, fazendo suas considerações finais, e eu quero agradecer a você o tempo que você está dedicando a essa nossa conversa e dizer a você que eu estarei sempre à tua disposição para conversar, para trocar ideias, para colocar para você quais são as opiniões que eu tenho sobre as coisas, sempre respeitando o teu direito e a tua obrigação de fazer aquilo que está na tua cabeça, porque no final das contas é você que vai responder por aquilo que você faz. Obrigado, Rony, pela oportunidade, obrigado por me deixar me expor, para as pessoas me conhecerem, nas temáticas complicadas que você colocou muito bem. Eu conto com todos os presidentes pela experiência que eles têm em ajudar realmente a mudar o Conselho. Vou conversar com todos eles, já comecei a conversar com eles, tenho feito meu dever de casa, eu tenho procurado todos os presidentes dos clubes, tenho procurado os presidentes de escola, tenho procurado as assistências sociais para me reiterar dos assuntos mais prementes que precisam ser feitos. Portanto, desempenhar essa função é ser modesto de, peraí, deixa eu entender, deixa eu
estudar, deixa aprender, me ensinem, me digam, porque a gente vai buscar a solução, tentar buscar as soluções que são possíveis. Eliezer, um beijo para você, fique com Deus e certamente você vai ser brilhante como sempre foi e eu vou estar lá no conselho para bater palma para você. E a você que nos assiste, muito obrigado também. Brevemente teremos eleições na federação, nós vamos anunciar também essa data, vamos divulgar para que a comunidade possa conhecer, não só pelos meios que a federação tem, mas vamos ajudar também a divulgar para que a gente possa ir lá no dia e fazer uma festa bonita. E chegamos ao fim de mais um Menorá na TV. Na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, aqui no canal 6 da NET Rio, temos um novo encontro, ou nos dias e horários que você já conhece e pode nos assistir. Nos vemos lá!